Boa noite, gente. Hora autismo hoje atrasada, porque essa que vos fala resolveu que vai ficar fitness. Então, eu acho que vai ter que ser um pouquinho mais tarde, porque os exercícios que eu estou fazendo acaba que tá me deixando um pouquinho atrasada, então acho que vai ter que mudar de horário para poder a gente conseguir dar conta. E aí eu não tô conseguindo também pesquisar algumas coisas e eu tô achando que vocês estão muito paradinhos e não estão me deixando opções para eu estar falando aqui. Então eu vou responder a solicitação da Thaís e na realidade não foi uma pergunta, foi mais uma sugestão que para mim é bem simples de responder e em questão do diagnóstico do João. Então, o que eu vou falar para vocês é sobre um diagnóstico no Brasil, sobre tudo que eu li, não só da minha. Oi, Dani! Não só da minha experiência, mas assim, de vários pais dos grupos de autismo que eu acompanho. E o que eu sempre ouço em relação a todos. E aí depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui, né? No caso, interior. Eu moro bem no interior de São Paulo. Na realidade, eu moro no eixo Rio-São Paulo-Minas. Então, assim, para vocês terem uma ideia de onde eu moro. Então é bem complicado. Pode deixar, Ana, que eu vou falar sim sobre os risos inapropriados no próximo vídeo. Beijão. Até perdi o foco. Então, aqui, até o João Pedro completar 4 anos, não tinha nenhum neuropediatra. Então, nós viajávamos mais ou menos uma hora e meia para a cidade mais próxima, onde nós tínhamos neuropediatra, que era na cidade de São José dos Campos, no caso, para ter o plano de saúde dele, né? E mesmo assim, mesmo no particular, nós não tínhamos neuropediatra aqui. No caso do João, ele nasceu com disritmia cerebral. Com 3 dias de vida, ele chegou em casa, ele já teve a primeira convulsão. Lógico que eu, como mãe de primeira viagem, minha mãe também nunca tinha pego casos de convulsões em casa. Na realidade, a gente nem sabe muito bem se eram convulsões ou espasmos. E com 3 dias de vida ele já apresentou os primeiros sinais. E aí essas sessões de espasmos ou convulsões começaram a ter sequências de 20, 30 por dia. Com 6 dias eu levei no primeiro pediatra, que disse que era cólica. Aí no 10º dia eu levei numa segunda, que disse que era manha, que a criança queria colo. Aí levei no terceiro pediatra, paguei uma consulta particular. Esse pediatra falou que era um refluxo, me explicou lá que às vezes o refluxo não tem vômito, que a criança se alimenta demais e acaba tendo refluxo sem vômito. E aí me pediu para ter um retorno em 7 dias. No 7º dia eu voltei. O João Pedro teve uma convulsão na frente dele. Ele falou: mãe, não precisa nem nada, já sei o que foi. Me passou o Gardenal na época. Meu filho tinha 1 mês e meio. Eu falei: não, doutor, eu não quero dar o Gardenal tal. Na época, totalmente ignorante de informação. Olá, Adriana. Totalmente ignorante de informação. Acabou que ele me deu o Tegretol, carbamazepina. E o João ficou com carbamazepina até 2 anos e 3 meses. E em decorrência dessa carbamazepina, ele teve uma hepatite medicamentosa. E nós tivemos que trocar para o Depaquene, que também manteve a hepatite. E por fim a gente voltou pro Gardenal, que foi o único. Olá, Sheila. Que foi o único que não deu alteração de hepatite nele.
O que que acontece? Com 2 anos e um mês, o pai dele foi embora de casa e eu fui procurar uma psicóloga para saber como é que eu iria lidar com essa situação. Uma criança que tinha convulsões, crises convulsivas. Nós fazíamos eletroencefalograma muito consequentemente. Tipo, cada 6 meses nós fazíamos eletroencefalo, o exame de sangue era de 15, 20 dias por causa dessa hepatite. Então, assim, muitas vezes mesmo a gente precisava estar. Então, fui procurar uma psicóloga. Ela, na época, relatou que o João tinha algumas alterações, mas assim, estava tudo dentro da normalidade, que cada criança tinha seu tempo, e que ela via, assim, que o João Pedro tinha sofrido um trauma muito grande por causa dessa separação, e ela achava que era isso. Ficou por isso mesmo. Com 3 anos eu achava que ele era muito descoordenado. Levei numa terapeuta ocupacional que tratou dele até os 5 anos de idade. No particular também. E nisso ele continuou na escola. Se vocês virem o vídeo de ontem, vocês vão saber que a história do João na escola foi super complicada, tal. E é subsequente dessa história que eu tô falando hoje. E aí seguiu tal, e ele em outras psicólogas, todas as psicólogas que tratavam, falava que ele estava dentro da normalidade, que achava que era alterações comportamentais, mas assim, tudo dentro da idade. E as escolas também não descreviam nenhuma alteração do comportamento. Eu ia na escola, falava que estava tudo bem. Vinha as planilhas, escola particular tem mania de mandar planilha com desenvolvimento, tudo falava que estava desenvolvido ou em desenvolvimento. E assim, quando ele estava com mais ou menos 4 anos para 5 anos, eu falei assim, acho que chega, devo estar maluca mesmo. O João não tem nada, eu que devo ser super protetora. Eu devo ser uma mãe maluca, devo estar inventando alguma coisa para o meu filho. Chega, desisto, não quero mais. Aí, com 6 anos, ele ainda usava fralda e ele continuou com essa terapeuta. Eu comecei a trabalhar num posto de saúde próximo. Nem próximo da minha casa, mas eu comecei a trabalhar, fiz enfermagem para saber lidar com ele, com essas alterações neurológicas. Ele parou com a medicação com 4 anos, graças a Deus nunca mais convulsionou. Aí eu voltei ele para terapia ocupacional só por causa dessa descoordenação motora, ele não sabia ver cores, com 4 para 5 anos. Eu levei eles para essa TO, ela começou a tratar ele, até começamos a trabalhar no mesmo posto, viramos amigas, tal, e ela não via alteração nenhuma no João, e eu pedi para ela ir na escola. Pedi para ela ir nessa escola do João, que ele estava no primeiro ano já, não lia, não escrevia, e ele já estava em setembro, já estava terminando o primeiro ano. E oi, Lu. E eu pedi para ela ir. Ela marcou um horário e foi na escola. Como num passe de mágica, a escola me chamou e relatou que o João Pedro não acompanhava, que o João Pedro não ficava em sala de aula, que o João Pedro não tinha amigos, que o João Pedro saía da sala e ficava no parquinho sozinho, que o João Pedro não seguia regras, que o João Pedro não ficava dentro da sala com os amigos, que ele não conseguia acompanhar o que a professora falava, que tudo que a professora falava ele repetia, que ele tinha ecolalia. Eu falei assim, como assim, gente? Até ontem o menino não tinha nada, hoje porque a terapeuta ocupacional passou aqui, ele desenvolveu todos esses sintomas. Não, mãe, você não tá entendendo, não era bem assim, não foi isso que aconteceu. A gente precisa que você acompanhe ele em casa. Eu falei assim, como assim? Acompanhe ele em casa? Vocês falaram que ele tá desenvolvendo, tal. Tá. Chamei uma professora particular para estar acompanhando o João Pedro em casa. Essa professora já tinha sido professora dele numa escolinha que ele tinha feito pré. Essa professora, assim, muito gente boa, sem querer me contou
que quando ele foi para a sala dela, na segunda fase, a professora anterior falou para ela: olha, fulana, o João já desenvolveu muito na minha sala. Ele passava durante as 4 horas deitado no chão, olhando para a parede. Ele nunca se comunicou com ninguém. Ele não falava com ninguém. Ele só ficava com a outra fulana que pegava ele no portão. Ele nunca participou das aulas. Falei, gente, como assim? O meu filho tá 4 anos na escola. Ninguém me conta que o meu filho é uma estátua dentro da escola? Como assim? De um dia pra noite eu descubro tudo isso? E aí essa professora, olá Bruna. E aí essa professora falou, Grazi, realmente o João Pedro tá com um déficit de aprendizagem, déficit cognitivo, eu não consigo acompanhar. Por favor, por gentileza, leve ele numa fono. Levei numa fono, que por coincidência é a prima dele. Coincidência não, ela fez uma gentileza, não tinha dinheiro. Ela foi maravilhosa e atendeu ele de graça pra mim. Ela fez um teste e falou, Grazi, o seguinte, o tempo de resposta do João para a idade dele é muito lento. Uma criança de 6 anos, eu explico uma vez, na segunda vez ela já está respondendo. O João, eu preciso explicar 15, 16, 17 vezes para ele me responder. Então, não tá bom, eu preciso que você leve ele numa psicopedagoga. Encontrei uma psicopedagoga maravilhosa, levei, ela fez todos os exames, ela falou, Grazi, realmente o João não está preparado, não está dentro dos padrões, eu preciso que você leve numa neuropediatra. Pela graça de Deus, quem mora aqui sabe de quem eu estou falando, sou apaixonadíssima por ela, eu sou suspeita para falar, inclusive. Levei numa neuropediatra, que havia pouco tempo que havia chegado, né, na cidade, né? Eu acho que eu posso citar o nome, porque, né, é a doutora Gisele. E ela fez, gente, assim, meu filho tinha passado em 6 neuropediatras, em 2 neurologistas, e assim, eles olhavam os exames. Meu filho era um exame para eles. Então eles olhavam o eletro do meu filho e falavam: tem alteração, não tem alteração, vai tomar medicação, não vai tomar medicação. Ela não. Eu cheguei dentro da sala dela. A consulta durou 1 hora e 45 minutos. Ela me perguntou da minha gestação, ela me perguntou do relacionamento com o pai dessa criança, ela me perguntou da separação, ela perguntou da gestação, ela perguntou do primeiro ano de vida, ela perguntou da primeira crise, como foi, o primeiro ano, a primeira escola, fralda, amamentação. Ela virou meu filho do avesso. Ela fez exercício na sala com ele, ela fez ele caminhar, ela fez exercício no papel, ela fez quebra-cabeça. Como eu disse, 1 hora e 45 minutos. E o que ela me pediu? Uma polissonografia, porque meu filho já tinha 8 eletroencefalogramas, uma ressonância magnética, 500 exames de sangue, N exames já que nós já tínhamos feito. Então ela pediu uma polissonografia porque eu relatei que ele tinha muita dificuldade no sono. Na realidade, ele dormia, mas assim, um sono muito agitado, rangia muito os dentes, tinha um bruxismo severo. Daí o que nós fizemos? Graças a Deus, como ele é muito bonzinho, João, nós fizemos essa polissonografia. Olá, Thaís, estou respondendo a tua pergunta. Como ele foi muito bonzinho, nós conseguimos fazer essa polissonografia. Não faz aqui, fizemos em Pinda. E nessa polissonografia deu que ele tinha 115 despertares por noite. O que são 115 despertares? Ele não chega a acordar, mas ele meio que acordava e dormia, acordava e dormia. Então, o que são 115 despertares, gente? O menino passava a noite em branco, ele não chegava ao sono REM, que é aquele sono que a gente apaga mesmo, que a gente viaja, que é o sono gostoso. Então,
É... Legal, Thaís. Então, o que acontecia? Como é que ele vai se concentrar na escola? Como é que ele vai. Então, não tinha como, né? E aí, nessa polissonografia, deu esse resultado. E ela falou, Grazi, o João vai precisar fazer fono, TO, psicóloga, psicopedagoga, ecoterapia. Eu falei, beleza, não passou pela minha cabeça. Porque quando ele era menor, ele tinha muito interesse em roda, círculo, ventilador, tal. E eu procurei autismo, sempre me diziam lá nas escritas, nas pesquisas que eu fazia, que autista era aquele que tinha movimentos repetitivos, estereotipados, estereotipias FLIRP, que são movimentos de balançar perto do rosto. Então, não enquadrava, meu filho não se encaixava nisso. Então, autismo? Não, de jeito nenhum. Daí o que aconteceu? Eu cheguei em casa e falei com meu irmão, Marcos. A doutora falou que o João Pedro vai ter que fazer N terapias, tal, estranho, né? E ele falou pra mim, Grazi, ela tá tratando o João como autista. Eu falei assim, não, Marco, autista? Até parece. Ele falou, Grazi, entra na internet e procura autista leve ou autista de alto funcionamento. Gente, fez BUM! Era meu filho. Estava lá, todas as características dele. Dificuldade na fala, ele começou a falar com 2 anos e 1 mês. Ele não falava quase nada, e quando falou, pô, não parou até hoje. Olhar nos olhos, ele nunca olhou nos olhos. Agora, com as terapias que ele começou a olhar, criança, ele tinha pavor. Tinha uma sobrinha, tem ainda na realidade, ela ainda fica aqui. Hoje ele ama ela de paixão, mas ele tinha pavor dela ficar aqui. Hoje ele se dá com muitas crianças, mas o João Pedro odiava as crianças. Bebês, ele ainda tem muita dificuldade. Toque é super complicado para ele. E assim, ainda tem gente que me questiona, Grazi, ele é autista mesmo? Eu, como mãe do João Pedro, posso falar, o João Pedro é autista mesmo, entendeu? É um autista que você vai olhar e vai falar assim, nossa, ele é autista. Não, não é. Mas eu que acordo e durmo com ele todos os dias, que tem que levar ele para todas essas terapias, a minha mãe que tem que levar, que tenho que vestir o sapato, que tenho que ligar o chuveiro, que tem que auxiliar no banho, que tem que fazer tudo todos os dias, eu sei que ele é, entendeu? Então, assim, o que falar do diagnóstico do autismo no Brasil? É isso, gente. É complicado, é luta, é corrido. E assim, igual eu tô falando pra vocês, foi preciso muita batalha, muita correria. E aí, igual eu falei pra vocês, eu entrei lá, autismo leve, descrevi o meu filho. Eu fiquei louca, né? Eu falei assim, não é possível que é isso. Será? Liguei no consultório no outro dia. Falei assim: olha, por favor, eu sei que não é retorno, eu sei que o exame do meu filho não tá pronto, mas eu preciso falar com essa médica. Ela tá pirando. Cheguei no consultório, coloquei a mão na cintura, parei em frente à médica e falei: doutora, você tá tratando meu filho como autista? Ela falou: olha, Grazi, quando uma mãe vem no consultório, eu gosto de passar o filho na primeira, na segunda, na terceira consulta, para eu ir lapidando a informação. Mas se você chegou aqui me falando isto, sim, Grazi, seu filho é autista. Gente, eu sentei naquela cadeira e eu falei assim: muito obrigada, doutora. Ela falou: você está me agradecendo porque eu tô falando que seu filho é autista? Eu falei assim: não, doutora. Eu tô te agradecendo porque você tá me dando um caminho para seguir. Eu tô te agradecendo porque a partir de hoje o meu filho tem uma possibilidade. O meu filho tem uma oportunidade. E hoje eu sei que eu fiz tudo o que eu podia, que eu não desisti e que eu sei que ele vai ter possibilidades. Então, assim, gente, é
complicado. Se é uma mãe assim que, vamos dizer, eu prefiro que meu filho seja normal, essa criança vai sofrer. Essa criança vai passar por essa vida e vai se descobrir um autista lá com 30, 40 anos, depois que ele já sofreu, depois que ele já passou a infância, a adolescência, principalmente porque a adolescência para criança com autismo é muito difícil, porque é na hora que os hormônios se afloram, é a hora que a cabecinha deles fica muito confusa. E isso eu tô falando de uma criança normal. Qualquer um de nós, quando passa pela adolescência, a gente fica. É a fase da rebeldia, né? Então você pensa, eles não sabem da maneira correta falar assim, olha, é assim que eu me sinto, é assim que eu quero que seja. Então, tipo, é complicado se você não tem esse diagnóstico, se você não tem uma mãe que busca. Por isso que eu tenho tentado, através desses vídeos, falar pra vocês de maneira como mãe, porque assim, como eu sempre falo pra vocês nos vídeos, eu não tenho formação, eu fui fazer enfermagem porque eu acreditava que meu filho tinha disritmia cerebral. Então, assim, o que eu poderia fazer para ajudar? Medicina. Eu já tava, né, já tinha uma certa idade, não ia conseguir fazer. E assim, eu acho que o QI aqui não é tão, não é tão considerável para fazer uma medicina. E aí eu falei assim, vou fazer enfermagem, que daí eu posso pelo menos auxiliá-lo. E hoje, assim, eu tenho 1000 planos, eu vou fazer ainda psicologia, porque, assim, gente, eu preciso entender essas crianças, porque elas são, assim, espetaculares. Um carinha que não amarra o sapato direito, que não abre o chuveiro para tomar banho, vem e me pergunta qual é a cadeia de DNA dos animais. Me explica isso. Não tem jeito, entendeu? Ele não consegue colocar a blusa aberta, esses casacos, mas ele me pergunta se houver escassez dos resíduos na terra, como vai ser a produção de petróleo. E aí? Como funciona essa cabecinha? Não tem jeito, entendeu? Então eu vou precisar ainda estudar muito, muito, porque assim, eu tenho fascínio pelo autismo, entendeu? E eu não tô falando só do autista leve, não. Eu tô falando do autista, sabe, o autista clássico, porque assim, eles não se comunicam através de palavras, mas assim, eles estão ali, se você conseguir trazer eles para vocês de alguma maneira, vocês vão assim ter um universo paralelo, um universo assim, de uma forma diferente e é muito legal, é muito interessante. Gente, já falei pra caramba. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixe sugestões pra mim, gente, pra eu poder falar pra vocês, se tiverem dúvidas, alguma coisa. É assim, são vídeos, como eu disse pra vocês, de mãe, né? Eu não tenho formação pra falar pra vocês de forma técnica, mas é de coração, então enquanto eu puder fazer os vídeos, eu vou estar aqui todos os dias. Se eu falhar um dia, vocês me desculpem, é porque acaba que no dia a dia, correria, e se eu atrasar também, eu vou tentar fazer um pouquinho mais tarde, mas eu vou tentar estar sempre aqui. Beijão pra vocês, até amanhã.